Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal da J-League Insider. E você já sabe, né? Segunda-feira a gente tá aqui para fazer a nossa análise da rodada, que é aquele quadro onde a gente pega 4 dos principais jogos da primeira divisão da J-League e a gente faz aqui uma análise do que foi o jogo, o que os dois times conseguiram apresentar e até mesmo nesse começo de campeonato a gente vai falar um pouquinho sobre o que esperar dessas equipes na temporada. Antes de mais nada, antes da gente começar com as análises, deixa eu pedir para você aquilo de sempre. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, manda para os amigos. E as nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo para você conhecer o nosso trabalho e se aprofundar ainda mais na primeira divisão japonesa, no futebol japonês e no futebol asiático no geral. Bom, vamos começar falando do principal jogo da rodada, que foi Sanfrecce Hiroshima 4, Urawa Reds 1. O Urawa recebeu o Sanfrecce no Saitama Stadium e foi goleado, o que é um milagre, né? O Urawa ser goleado dentro de casa. Geralmente o Saitama Stadium é uma fortaleza do Urawa, mas os Reds já começam a aparentar os primeiros problemas sob o comando do Gui Jaicho. O treinador sul-coreano está tendo dificuldades para escalar essa equipe, para montar esse sistema com linha de 4. Eu até pensei que em algum momento ele fosse fazer aquilo que ele estava fazendo no Kyoto Sanga, né? Ele fez isso na primeira partida diante do Gamba, que é você ter esse sistema que no papel é linha de 4, mas que dentro do jogo se torna um sistema de linha de 3. Mas isso não aconteceu dessa vez, porque ele troca a lateral, ele tira o Kotaro Hayashi para colocar o Yoichi Naganuma, que basicamente ele tira um ala, um jogador que ataca mais, para colocar um jogador mais defensivo. Só que do outro lado tá o Danilo Boza. E se o Boza fez essa função de zagueiro no primeiro jogo, nesse segundo jogo ele vira mais lateral, bem lateral mesmo, apoiando bastante, aparecendo na área em diversos momentos. Só que o Danilo não é lateral, né? Embora ele tenha mais condição de saída de jogo do que os outros zagueiros, do que o Miyamoto e do que o Kotakudo, não é lateral, e até por isso que o Urawa já anunciou na manhã dessa segunda o Miki Yamane, né, que foi campeão da J-League 2020-2021 com o Kawasaki Frontale e que estava lá no Los Angeles Galaxy da MLS. Acho que o Urawa conseguiu fazer bem ao longo do jogo, mas defensivamente a equipe ainda tem muitos problemas. O primeiro gol é uma jogada de dar inveja no Fernando Diniz, né? É uma jogada de saída de jogo bem trabalhada, com passes rápidos, toques curtos, até uma virada de jogo do Haller no meio de campo, onde ele consegue ver o Nakano muito bem colocado pelo lado direito. E aí uma movimentação muito boa, não só do Marfinense, mas do Akito Suzuki, né? São dois atacantes, dois centroavantes, o Haller com mais presença de área, mais porte físico, mais condição de chamar a atenção da marcação, o Akito Suzuki um pouco mais veloz, um pouco mais móvel, e até por isso que no papel o Akito Suzuki estava na linha de meio-campistas, né? No 3-4-2-1 ele estava na linha daqueles dois meias que ficam atrás do centroavante. E o Akito, eu acho que ele foi muito bem ao longo do jogo dentro dessa função, fazendo exatamente isso que se esperava dele, né? E fazendo aquilo que muitas vezes a gente falou que o Sanfrecce Hiroshima faz com muita qualidade, com muita excelência, que é buscar o espaço. O centroavante gera o espaço que o meia, né, o segundo atacante, busca com mais facilidade. E o Akito Suzuki, eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem junto com o Haller. O Haller cria os espaços, o Suzuki consegue aproveitar esses espaços. E muitas vezes ao longo do jogo eu achei que o Sanfrecce conseguiu abusar disso. E diversos momentos, acho que dois dos principais gols, né, dois dos principais momentos do jogo, que foram 2 dos 4 gols do Sanfrecce, o Akito Suzuki conseguiu aproveitar um espaço que o Haller liberou para ele. Até mesmo o segundo gol, que foi um gol do Shiotani, né, do Tsukasa Shiotani, foi um espaço gerado pelo Haller, né? Uma troca de passes rápida, o Shiotani,
que é um zagueiro que apoia bastante, quase como um lateral. Ele faz uma troca de passes rápida com o Yotaro Nakajima. O Yotaro Nakajima faz um passe de cinema, um passe pornográfico, com o perdão do termo. Mas o Shiotani consegue aproveitar um espaço que foi liberado porque a maioria da defesa estava de olho no Akito Suzuki e principalmente no Sebastian Haller. Então, o Sanfrecce conseguiu se aproveitar muito bem disso e o Urawa precisa melhorar defensivamente, né? Acho que as chegadas do Tatsuki Seko e do Miki Yamane agora vão dar um upgrade na equipe do Urawa. Acho que no meu time ideal o Kudo sai do time, vai para o banco de reservas. A zaga seria Yamane, Boza, Miyamoto e Hayashi. E a linha de meio de campo eu formaria com o Gustafsson, né, o sueco que está desaparecido, não sei porquê. E o Tatsuki Seko junto com o Ryoma Watanabe, o Matheus Sávio, o Kaneko e o Onaiwu, o Komori ou o Minamino. Qualquer um desses três assumindo a centroavância da equipe. Acho que o Urawa tem margem para crescimento, mas o nível de desempenho apresentado nas duas primeiras partidas, embora bom dentro da média, uma nota 6, já começa a mostrar um pouco das fragilidades do trabalho do Gui Jaicho. E acho que esse é o principal problema, né? Eu entendo a escolha, mais uma vez entendo a escolha, mas não concordo com a escolha do sul-coreano para dirigir o Urawa, né? E acho, já tem os primeiros relatos aí de que o Urawa pode demiti-lo caso não vença nenhuma das primeiras 5 rodadas. Isso é bem difícil de acontecer, mas os primeiros relatos começam a surgir e acredito que o Urawa já observa o líder da segunda divisão, que é o Tomoaki Makino, que foi ídolo do Urawa durante muito tempo, o ex-zagueiro que agora está no comando lá do Fujieda. Acho que o Urawa tem essa margem para crescimento, mas não sei se o Gui Jaicho talvez seja o treinador exato. E você que acompanha a nossa rede social sabe que eu questionei bastante a contratação. Mais uma vez, compreendo a escolha, não concordo com a escolha. Vamos falar agora do jogo de sexta, que foi entre Tóquio Verde e Kashiwa Reysol. Acho que foram duas equipes que foram muito bem ao longo do jogo. O Tóquio Verde mais abaixo. Tóquio Verde talvez ali nota 5, o Reysol nota 7, nota 8. O Tóquio Verde é quem abre o placar logo cedo e mais uma vez o Tóquio Verde consegue impor o seu jogo nos primeiros 5, 10 minutos de partida, mas depois parece que deixa o outro time jogar. Quando está à vontade no placar, entrega a bola e deixa o adversário mais à vontade. E o Kashiwa diversas vezes esteve mais à vontade. Durante os 90 minutos dá pra gente dizer que a maior parte das chances foram criadas pelo Kashiwa Reysol, né? E depois de sofrer o gol, claro que o gol é sofrido muito cedo e naturalmente a gente não pode dizer foi culpa do Kashiwa, foi falha do Kashiwa, mas o Reysol conseguiu, depois disso, depois de sofrer o gol, conseguiu impor o seu jogo, impor o seu ritmo, colocar o Tóquio Verde contra a parede diversas vezes, embora o Tóquio Verde tenha tido um desempenho até interessante, pelo menos nos primeiros 25 minutos de jogo, né? Durante grande parte da partida, o Reysol não teve dificuldades de trocar passes, de quebrar essa segunda linha, né, a linha de meio de campo do Tóquio Verde e chegar na linha defensiva com facilidade. É por isso que consegue virar e consegue ampliar o placar, não com facilidade, né, a distância entre os gols é grande, mas consegue de formas similares, né? O gol do Keita Endo e depois o terceiro gol são bem similares. O jogador recebe na meia-lua, né, no centro da área, faz o giro e consegue chutar de longe, algo que o Matheus Vidotto não tem muito o que fazer. O Matheus trabalhou bem ao longo do jogo, teve boas defesas e foi bem acionado. Se não fosse ele, eu diria que talvez o Tóquio Verde saísse com um resultado pior do que o Urawa, por exemplo, né, que perdeu por 4-1. Mas sai só com um 3-1 e acho que é um bom resultado do Reysol, que vai mostrando aquilo que a gente falou no que esperar do Reysol, você pode conferir aqui no canal também, de que o Ricardo Rodrigues ele estava realmente planejando ao longo da Centennial Vision
uma temporada talvez um pouco mais tranquila quando a J-League realmente começasse. E a gente vê que agora o Rei Sol consegue impor o seu jogo, é um estilo de jogo com bastante velocidade, com trocas de passes rápidas, com movimentação de todos os jogadores e com todos os jogadores entendendo ali o seu papel, que nem sempre é um papel fixo, são papéis que mudam ao longo do jogo. Então às vezes você tem o Nakagawa mais recuado, mas outra hora ele vai ser mais armador, né? Então o Kashiwa tem jogadores versáteis e está conseguindo fazer o seu estilo de jogo render dessa maneira, com troca de passe rápida, com movimentação, confundindo as linhas defensivas, e aí o Kashiwa consegue uma vitória para cima do Tóquio Verde nessa situação. E nesse momento do campeonato para o Kashiwa é muito importante, né? Você largar bem, você largar com 2 vitórias em 2 jogos é importante para que lá na frente, quando o Kashiwa tiver que se dividir entre a J-League e a Liga dos Campeões, o Kashiwa talvez tenha um pouco mais de tranquilidade. Ainda acho que faltam peças, ainda acho que o banco do Rei Sol é um banco que precisa de melhorias, mas essas melhorias estão vindo aos poucos. Você tem o Mal Hosoya que está vindo do banco e é um bom atacante, você tem o Harakawa, você tem outros defensores, o Seababa, né, por exemplo, sendo um defensor, um possível ala nessas circunstâncias também, Daiki Sugioka. Então o Kashiwa está bem servido, pode melhorar em alguns setores, principalmente os setores de ala, né, do campo, e principalmente o setor ali do Koizumi. O Koizumi talvez precise de um reserva mais à altura do que o Segawa, por exemplo, mas o Rei Sol acho que está bem na temporada e pode tentar chegar mais perto do título. Para o Tóquio Verde, acho que fica a lição de que a Centennial Vision talvez tenha sido outro campeonato e que as pretensões do Tóquio Verde precisam ficar ligadas na luta contra o rebaixamento. É um time que não investiu tanto, investiu certeiro em algumas posições, mas ainda precisa de mais peças. Só que com o financeiro, com o orçamento do Verde, talvez isso seja difícil e o Verde precise recorrer à sua base ou ao futebol universitário, e aí a gente precisa observar ao longo da temporada como que o Verde vai conseguir se manter na primeira divisão. Mas é algo preocupante a forma como foi a derrota. Sair na frente e depois, mesmo jogando bem, ser dominado e colocado contra a parede contra uma equipe como o Kashiwa Reysol, que demonstrou dificuldades na primeira partida contra o Mito Hollyhock. Essas dificuldades parecem ter começado a ser sanadas nessa partida diante do Verde. A gente segue para falar do Yokohama Marinos, né? O Marinos venceu a sua partida diante do Shimizu S-Pulse fora de casa, uma vitória importante, principalmente para as pretensões do Marinos no campeonato, né? O Marinos, a gente falou aqui que é um time que a gente espera que fique ali no meio de tabela, conquistar os 3 pontos contra uma equipe que a gente também espera que seja de meio de tabela, como o Shimizu S-Pulse, é muito importante, mas de novo, assim como eu falei no vídeo de análise da primeira rodada, eu acho que o mais importante para o Marinos não são só os 3 pontos, mas sim a forma como a equipe jogou. Acho que a equipe se portou muito bem mais uma vez. O Steve Corica está conseguindo colocar o seu estilo de jogo e aquilo que a gente falou nas nossas redes sociais através de uma entrevista do próprio australiano, onde ele estava relatando que queria essa troca de passes rápida, um estilo de jogo mais lateral, onde o Jun Amano teria bastante liberdade para flutuar e ajudar os dois meias abertos, né, para levar essa bola mais centralizada e fazer ela chegar no Kaina Tanimura com mais qualidade. Mas o Marinos ele tá conseguindo botar esse estilo de jogo para frente. Teve dificuldades porque a defesa do Shimizu S-Pulse é uma defesa que está melhorando cada vez mais. O Matheus Brunetti, por exemplo, já é a segunda rodada, e a segunda rodada onde ele vai muito bem na marcação ali por quem cai pelo lado esquerdo da defesa do Shimizu, né? Dessa vez o Tomoki Kondo teve muita dificuldade para passar pelo Brunetti, e o Park e o Yuki Honda também estão muito bem dominando ali a área, e eles deram muita dificuldade para o Kaina Tanimura, por exemplo, não conseguir finalizar tanto a gol. Então o Tanimura, que fez uma primeira partida ótima no meio da defesa do Kashima, agora na defesa do Shimizu teve algumas dificuldades. O próprio Jun Amano não conseguiu tão bem
articular o jogo da equipe do Marinos, e acho que acabou ficando por isso mesmo. O gol acabou saindo pelo Taisei Inoue, né, um zagueiro transformado em lateral, se a gente pode dizer assim, que chutou de longe. E era o que restou ao Marinos, chutar de longe. Mas o desempenho foi bom, posse de bola, troca de passes, movimentação e outra coisa super importante, Rubem Blanco apareceu muito bem no jogo, o goleiro espanhol, e conseguiu fazer boas defesas, fez milagres e salvou o Marinos em diversas oportunidades. Então o Rubem Blanco também é outro que merece grande destaque. A gente precisa encerrar falando do Real Madrid da J-League, né? Que é o Kashima Antlers. O Kashima Antlers mais uma vez venceu no estilo Real Madrid, marcando um gol no final. Mais uma vez achei que o time jogou um pouco abaixo do que pode. O Minato Yoshida ainda está um pouco perdido nessa função que o Toru Niki está colocando ele para jogar, mais próximo do Yuma Suzuki, que abre um pouco mais para abrir espaço pro Minato. E o Léo Ceará, né? O Léo Ceará mais uma vez marca o primeiro gol e ajuda demais o comando de ataque do Kashima. O Kashima acho que foi muito bem na partida, dentro daquilo que a gente espera, do que a gente viu contra o Marinos na primeira rodada. A defesa do Nagoya Grampus foi bem, tentou anular o Léo em grandes partes do jogo, conseguiu quase anular o Yuma em grande partes do jogo. O Minato, como eu falei, ainda encontrando algumas dificuldades. E lá na frente o Nagoya não conseguiu ir tão bem, embora tenha conseguido marcar um gol numa bola aérea, onde o Naomichi Ueda acaba colocando contra o próprio patrimônio. Então o Nagoya não conseguiu criar tanto, embora tenha ido bem quando chegou perto do gol do Hayakawa. Só que o Kashima, mais uma vez, acho que pecou um pouquinho na velocidade. E talvez a ausência do Elber tenha sido o principal problema. O Elber é um jogador de velocidade, que talvez não tenha mais a velocidade de antes, mas é um jogador de velocidade que pode quebrar as linhas defensivas adversárias com mais facilidade. Quando começa o Yuma por aquele lado e ele fazendo esse revezamento com o Minato, talvez o lado esquerdo do Kashima fique muito previsível e durante muitas vezes ao longo do jogo acabou ficando previsível. Mas o Kashima vence, mais uma vez consegue uma vitória nos últimos minutos, mostra o poder de reação dessa equipe, mostra como essa equipe não se entrega até o final e, assim como a gente falou do Rei Sol, é importante 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas para que quando o Kashima for conciliar com a Liga dos Campeões, consiga ter espaço e margem para erro dentro do Campeonato Nacional em busca da 10ª conquista. Espero que vocês tenham gostado dessas análises, foram análises mais curtas, mas a gente ainda está tentando ver como vai funcionar esse quadro por aqui. O meu ring light aqui da direita acabou desligando, e aí eu peço desculpas por essa parte final do vídeo tá um pouco mais escura. Mas eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que você se inscreva no canal, ativa o sininho, manda para os amigos, comenta aqui embaixo o que você achou dos jogos e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fechou? Muito obrigado e até a próxima.